Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a primeira análise de um livro de literatura, né? No vídeo passado eu falei sobre o livro de São Paulo, Apóstolo dos Gentios, e hoje vou começar então com um livro do mundo literário, né? Sem ser tanto espiritual, mas claro com uma mensagem cristã por trás. Bom, e o livro é Fantastes, do George MacDonald. Então, assim como no livro de São Paulo, falar um pouco mais, antes de tudo, sobre o autor, né? Para nós conhecermos um pouco da vida dele. Ele nasceu em Huntly, na Escócia, no dia 10 de dezembro de 1824. Os livros dele influenciaram as obras do Tolkien para escrever Senhor dos Anéis, do Lewis, Crônicas de Nárnia, Chesterton, muitos autores importantes para a construção do imaginário e da fantasia. Então, graças a ele que houve o início da fantasia moderna, né? Ele é importantíssimo para o mundo literário em geral, né? Ele era de uma família calvinista, mas as pessoas da família tinham outras religiões. O avô era católico, o tio outro era presbiteriano, mas ele era calvinista. E não era muito feliz inicialmente com a teoria da predestinação, né, dentro do calvinismo. Mas conforme o tempo foi passando, foi lidando de formas variadas com isso, né? Também foi pastor e professor. Bom, mas agora mais sobre o livro em si. É um livro que é muito bem escrito, Fantastes, em alguns momentos e outros nem tanto. Primeiro, porque, bom, tem alguns pontos positivos que desenvolvem o nosso imaginário, né? Tanto é que influenciou o imaginário de outros autores mais importantes, né, e mais relevantes ainda no futuro. E ele traz muitos conhecimentos externos. Quando a gente lê o livro, você vê muito sobre plantas, ele fala sobre muitas flores e árvores que, às vezes, se você não conhece, né, se você não é tão da roça assim, se você não é tão raiz, se você não estudou ou não tem esse conhecimento, você não sabe que planta que ele está falando, né? Às vezes ele fala de prímula, que é aquela florzinha roxa, pequenininha, rosa, né? Fala de árvore, freixo, né? Tudo isso você só conhece se você já tem um conhecimento mais por trás, né? E isso é uma coisa boa, que é mais presente também nas obras do Júlio Verne, né? Sempre que você lê um livro do Júlio Verne, você conhece mais de uma coisa, né? Você vê 20 Mulheres Submarinas, você conhece um monte de peixe. Se você vê Volta ao Mundo em 80 Dias, cara, ele faz muitos cálculos, né? Então é bem legal que ele tem essa mistura de literatura com outras áreas do conhecimento. Você se sente até mais inteligente, né? Poxa, como é que o cara era bom, ele elaborava tudo isso e você vai participando desse processo. Então são leituras muito boas que começam desde o George MacDonald nesse livro, né? Ele também tinha esse conhecimento porque ele também tinha um doutorado em física e química, se não me engano, e isso era uma coisa mais da época, né? Mas também a obra tem pontos negativos. Então, por exemplo, quando você lê um livro, você gosta de uma narrativa que é linear. Você vai lendo e você sente prazer em imaginando a história na sua cabeça. Isso é o bom de um livro. Se você imagina aquilo que você está lendo, você aproveita muito mais o livro do que se fosse uma máquina lendo e não processa nada, né? Você não se lembra. Então, o problema da narrativa em alguns momentos é que é muito extenuante. Parecem algumas canções e você fica cansado porque as canções são grandes, né? Ele começa a fazer algumas reflexões e ideias dele que são ideias boas, né? São ideias de base cristã, mas que estão expostas fora do contexto. Seria muito mais interessante, por exemplo, ele fazer isso como fez o Tolkien no Senhor dos Anéis ou no Hobbit, que é colocar boas ideias que ele tinha, nas falas dos personagens. Então, por exemplo, o Gandalf está falando alguma coisa no Senhor dos Anéis. E o autor quer dizer alguma coisa. Isso que ele quer dizer, ele expõe através do personagem.
Porque assim, você que está lendo, você não cansa e você entende um valor naquilo que o autor quis dizer. E não fica meio chato tendo que parar a história para ele falar sobre isso que ele tinha o desejo de transmitir, né? Então, acho que isso é um ponto que os autores posteriores que se inspiraram no George MacDonald souberam aproveitar bem, que não teve nele, né? O que não faz com que a obra seja ruim também, né? Bom, e alguns comentários também, né? A obra, se você perceber, ela é meio triste, meio melancólica às vezes, porque o autor ele escreveu no contexto do romantismo, né? Não romantismo no sentido de ser amor, mas no sentido de que os sentimentos são muito expressos, né? A história, você lê o Anodos, né? O protagonista, ele fica correndo o tempo todo atrás da Dama de Branco, por quem ele é apaixonado, mas ele não consegue ter o amor dela, né? Então ele sofre com isso. E tem alguns elementos do folclore da Europa também, né? Por exemplo, o freixo é uma árvore sagrada no culto celta, os gnomos nas religiões germânicas, então ele mistura um pouco disso, né? Até porque ele era descendente de um clã celta na Escócia, né? Mas agora partindo mais para o que nós podemos aproveitar com isso, né? Bom, falamos de tudo isso, né? Falamos das histórias do livro, das inspirações, como é que ele escreveu. E o que eu posso tirar de tudo isso, né? Bom, acho que duas coisas são que a gente pode ver, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. A primeira delas é não se entregar aos prazeres, às emoções. Por quê? Porque quando você lê o livro, você vê a vida do Anodos. E o Anodos, ele sempre se move na base do impulso. Então, se ele está com raiva, ele vai lá e exprime isso de alguma forma. Se ele está apaixonado pela uma moça, ele vai e fica perdido por ela. Não. Na nossa vida, nós devemos nos conter mais. Ser virtuosos, né? Aristóteles falava da virtude, do equilíbrio. Então, buscar o equilíbrio das coisas. Então, não ter nem o excesso e também nem a falta, mas o ideal. Então, por exemplo, se você precisa limpar a casa, bom, você não vai passar o dia todo, desde a manhãzinha até de noite limpando. E você não vai limpar, por exemplo, tudinho, 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 para deixar até nos mínimos detalhes limpo, né? Nos mínimos detalhes. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer isso e é um exagero. Você limpa aquilo que é o necessário, né? Você limpa o banheiro, limpa os quartos, faz tudo o que você precisa fazer para que a casa fique arrumada. E também não faz nada que esteja em falta, né? Então, assim, quando você vai limpar a casa, você não limpa todos os cômodos menos a sala. Você limpa a sala também. Então, você faz um serviço que é completo, mas que também não é em excesso, é um equilíbrio, né? E, depois disso, ser virtuoso com obras também, né? Eu falei isso também no vídeo passado de São Paulo, que ele serviu a Deus com obras e nós devemos fazer isso também, servir a Deus com obras. Então, reforço aqui, mas de outra maneira. Porque no livro nós podemos ver que existe outro personagem, que é o Cavaleiro, né? Que parece ser Percival e tudo mais. Ele, diferente do Anodos, porque ele conquista, por exemplo, a Dama de Branco? Porque ele é valente. Ele sabe ser guerreiro. E o Anodos, ele é meio cagão às vezes, né? Ele não faz aquilo que o Sir Percival, o Cavaleiro, é capaz de fazer. E nós, como isso se encaixa na nossa realidade? Também sabendo enfrentar as coisas do dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho um professor de matemática que ele sempre disse isso para os alunos, e é uma coisa verdadeira. Se você tem um problema na sua vida, não fuja, encara de frente, né? Jesus era perseguido, por exemplo, e ele não se afugentava, né? Claro que algumas vezes, quando queriam matá-lo, ele era obrigado a se desvencilhar disso, porque não era a hora dele. E quando chegou a hora, ele disse para Deus Pai, não, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, se era da vontade de Deus, ele não fugiu disso, ele aceitou. Mesmo que não fosse da vontade dele, ele aceitou a cruz. E nós também devemos aceitar a nossa cruz. Qual é a sua cruz? São as suas pequenas dificuldades do dia a dia. Então, se aquela pessoa me irrita, eu vou rezar por ela. Eu vou rezar para que quando eu ver essa pessoa, eu não me irrite.
né? Essas são as suas pequenas dificuldades. Se eu sou muito preguiçoso, eu vou me esforçar para que, quando eu acordar, por exemplo, eu não fique enrolando na cama, né? São coisas desse tipo que nós devemos servir a Deus com obras, né? Bom, mas era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não passa muito mais do que 10 minutos, né? Pode passar um pouquinho mais, mas é para ser assim, é curto e proveitoso para que nós possamos tirar alguma coisa de bom do vídeo e tentar colocar no dia a dia, né? Falamos de mais assuntos hoje, mas que podem ser proveitosos, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.